Salve amigos, salve galera, aqui é o Tarcísio Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e a gente vai fazer aí um reactzinho do vídeo do Jaicy, né? Ele feliz com a saída do Tite, não com a pessoa do Tite, com a saída do cargo do Tite, né? Deixa isso claro. E com a possível, alegre com a possível vinda do Arthur Jorge, né? Vamos reagir a esse vídeo aí, mas peço que você deixe like, comente, compartilhe, hype, inscreva no canal. E não se esqueça, havendo necessidade de fazer alguma comprinha aí para você na sua casa, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, são 5 lojas parceiras e tem um link para cada loja dessa e até mais. Você entra no link, clica na lupa, escolhe o que você pretende comprar e pimba, compra e ainda ajuda os canais, ok? Então vamos ao vídeo e após o vídeo tecerei meu comentário. Meus amigos, minhas amigas, está no ar o Jaicy Carvalho Esportes desta segunda-feira, né? Finalmente, Tite demitido, já é passado tenebroso, só que eu avisei em dezembro. Contrataram ele dia 16 de dezembro, hoje é 16 de março, janeiro, fevereiro, março, 3 meses. E quando aventaram a possibilidade de contratar, eu avisei lá, ó, fraco, ultrapassado, retrógrado, não dá mais, ex-treinador em atividade. Teve gente que duvidou, né? Ah, você não gosta do Tite? Não gosto mesmo, mas detesto por tudo que ele fez de mal ao povo brasileiro e à seleção brasileira e ao meu Flamengo também. E agora ao meu Cruzeiro. Viram como é que esse cara é? Ele é assim, ou seja, o Cruzeiro perdeu 3 meses, o Cruzeiro não vai ganhar mais o Brasileirão, pode trazer o Arthur Jorge, que é um baita treinador e que vai ter meu apoio total. Ou ele, ou o Felipe Luiz, quem vier. Mas não vai ganhar o Brasileiro mais. Já era, esqueça. Cruzeiro quarta-feira pode tomar outra pancada do Atlético do Paraná, está desfalcado do Cássio, do Romero, né, do Matheus Pereira, do Caio Jorge, complicado. Então esqueçam o Brasileirão. Agora, chegando o Arthur Jorge, campeão de Libertadores, né, ele pode ajustar a casa, sorteio, acho que é quinta-feira, né, o sorteio, dia 19, vamos conhecer o grupo do Cruzeiro e vamos para cima, cabuloso. Agora eu estou animado, agora é o cabuloso que eu conheço. Porque enquanto aquele cara estava lá, era desânimo total. E ele está queimando o filme do filho dele, viu? Ninguém vai contratar o filho dele para ser mais nada. Porque ele insiste em botar o filho como auxiliar. E a coisa complica. Ô, Tassiano, boa noite, gente. Segunda-feira maravilhosa. Até que enfim mandaram esse treinador embora. Estou falando o meu ânimo agora, gente. Vou fazer como o ano passado, quando eu falava do cabuloso com orgulho, com amor, com carinho. Né? O cara estragou tudo, cara. O cara era uma imagem triste no campo. A gente viu o Renato ontem para lá. O Renato tem a idade dele. O Renato fez 62, o Tite acho que tem 64. São da mesma geração. O Renato para lá, para cá. E o cara, aquela cara de derrotado. Cara de derrotado não pode dirigir o Cruzeiro. Thiago Martins, Arthur Jorge já está quase certo. Está negociando a forma de pagamento da multa. Ótimo treinador, sim. E um detalhe, quando o Cruzeiro, ele era a primeira opção do Cruzeiro em dezembro. Mas ele estava tranquilo lá. Agora explodiu a guerra. E o Irã está bombardeando os países vizinhos. Então ele está no Catar, que já foi bombardeado também, quer voltar, o Cruzeiro paga a multa, agora é um prejuízo. Deve ter tido multa do Tite, 3 meses de salário do Tite, mais 13º, outra história. Bora, Jaicy, Marcelo Gadiardo é o cara da Libertadores, hein? Plástico celular também, Marcelo Gadiardo também. Mas eu gosto mais do Arthur Jorge. Gosto muito do Gadiardo. Bicampeão da Libertadores com o River, como treinador, campeão como jogador, mas o Arthur Jorge me agrada muito. Agora eu estou feliz. Quem vier eu estou feliz porque vai ser treinador de alto nível e não um ex-treinador em atividade. Por quê? Porque a gente está no futebol há muito tempo. Gente, eu cobri seleção com esse cara durante 6 anos. Eu cubro seleção desde 86, Tele Santana, Carlos Alberto Silva, 89, Parreira, Zagallo, Vanderlei, Candinho, Leão. Pô, só craque, né? E eu sabia que não ia dar certo, né? Isso aí não é... Fecha aquela cortina lá atrás. Não é ser vidente, sabe? Não é ser vidente, porque ninguém é vidente aqui. É apenas acompanhar o futebol há 50 anos como eu acompanho. E aí a gente percebe, né, que realmente não vai dar certo. O Tite não dá certo em time nenhum mais. Acabou. Se houver um presidente que vá contratar o Tite, eu vou falar, esse cara não gosta do clube dele. Porque não tem como, mas não tem como. Boa noite, Jaicy, boa noite a quem está nos acompanhando. Jaicy, não é aquela coisa de eu te disse, não. A gente avisou mesmo, né, que Tite
já era... eu sempre achei o Tite muito superestimado pela Eu imprensa. também. Superestimado. É ruim treinador? Não, não é ruim treinador. Mas não é lá isso tudo. E os últimos 10 anos dele foram de fracasso. Colecionou fracasso um atrás do outro. Colecionou fracasso. Ontem, sinceramente, na hora que o Cruzeiro fez o gol de empate lá na Bacia das Almas, 52, pelo amor de Deus, esse cara vai ser salvo pelo gongo, né? Mas aí o Pedrinho, né, baixou o bom senso do Pedrinho de tomar essa decisão já ontem mesmo. Concordo com o Jaircy, sempre concordei quando ele falava que o Tite era ultrapassado, retrógrado, não dava mais, etc, etc. E ele era repórter de campo, de cobrir seleção, então ele sabe o que ele estava falando, né? E então, assim, só que eu acho que às vezes ele pega muito pesado, né? Mas é verdade. E, inclusive, um conselho que eu daria para o filho dele, do Tite, no caso: desvincule-se de trabalhar com seu pai. Por quê? O pai já está em idade para trabalho avançada, já está no mercado queimado, e para ele que está começando, não é interessante vincular ser assistente do pai. É mais negócio para o Titinho pegar um time pequeno e começar a trabalhar e desenvolver o seu próprio trabalho. Eu, se fosse ele, faria isso. Mas falando, né, de Tite, a sua demissão abriu a possibilidade do Arthur Jorge. Esse que está aqui na foto aí, ó, vir para o Cruzeiro. Essa foto é do jornal A Bola, né, de Portugal, né? Esse jornal, eu não vou colocar a mensagem aqui, mas eu coloquei a notícia. Está lá falando do interesse do Cruzeiro em contratar o Arthur Jorge e que a possibilidade é muito grande devido aos problemas que estão acontecendo no Oriente Médio, né? Inclusive o Catar sofreu algumas retaliações com relação a isso. Então, há a possibilidade, sim, do Arthur Jorge vir. E o Jaircy está empolgadíssimo, porque o Arthur Jorge, para ele, é até melhor do que o Gadiardo, né? E eu acho que estão no mesmo patamar, né? Mas e seria uma boa para o time do Cruzeiro. Também acho. Agora, quanto ao Cruzeiro já está fora do Brasileiro, já pode entregar a paçoca, só lutar lá para ter uma posição melhor, discordo. O que eu acho? Eu acho que estão na 6ª rodada, né? Não chegou na metade do primeiro turno. Então, assim, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. O próximo treinador que chegar pode recuperar o time, sim, né? O Cruzeiro tem elenco para isso, inclusive. Mas agora o Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, vai com 4 desfalques. Verdade, 4 desfalques. Mas aí é que é a hora, né? É a hora do treinador lá, que vai, o interino, mexer no time. Inclusive, vai mexer no emocional do time. Já mexeu. Por quê? Isso falava nas transmissões de jogo que o Jaircy, mas o Regis falou aí. O Tite lá assim na beira do campo. Caramba, isso transmite o ânimo do time, é o ânimo do treinador, cara. Se eu sou um cara animado, empolgado, relutante, entendeu? Ativo, o meu time vai ser tudo isso. Agora, se eu ficar lá, eu vou transmitir para o time o quê? Parcimônia, lerdeza e tudo isso mais, né? Então, assim, espero, né, que o Cruzeiro faça a coisa certa. E digo mais, tá? Qualquer treinador que chegar agora, sendo de primeiro escalão, né? Qualquer treinador de primeiro escalão, Crespo, Gadiardo, Arthur Jorge, qualquer um que vier vai dar certo, porque o elenco é muito bom, né? O elenco é muito bom. A próximo vídeo agora, né, é um compilado lá do Redação Sport TV, do Tite no seu momento do Cruzeiro, né, o seu histórico e por que ele foi demitido, né? Vamos assistir agora esse vídeo. Então vamos à demissão do Tite e o futuro do Cruzeiro. Maurício Paulucci está ao vivo conosco, direto de BH. Fala, Maurício, boa tarde. A Ana Thaís, zero surpresa com a demissão do Tite ontem. E você, hein? Bem-vindo. Zero surpresas também, viu, Rizek? Boa tarde para você, para a Ana, para o Felipe, para o Eric, todo mundo está acompanhando o Seleção. Era uma demissão, era uma saída que já estava se anunciando, né?
O Tite vinha sofrendo muita pressão, sobretudo nos jogos do Cruzeiro dentro de casa, por não ter vencido no Campeonato Brasileiro. E, de fato, é isso, né? São 89 dias, menos de 3 meses, uma passagem, de fato, relâmpago. Foram 17 jogos do Tite comandando o Cruzeiro, com 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E como é um tempinho curto, dá pra gente até descrever a linha do tempo da chegada do Tite, né? Ele chega no dia 16 de dezembro, ainda no ano passado, para assinar contrato, assume o time no dia 2 de janeiro para começar os treinamentos. Aí já no início de janeiro, dia 10, ele estreia no comando do Cruzeiro uma derrota para o Pouso Alegre, e aí depois já começam as pressões, porque ele perde o clássico no dia 25 de janeiro na Arena do Galo para o Atlético, depois estreia tomando 4-0 do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A pressão se intensifica ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um aspecto muito importante para essa demissão, né? Ele não conquistou nenhuma vitória, o Cruzeiro está na vice-lanterna do Brasileirão com 3 pontos, e depois o Cruzeiro perde para o Curitiba, começa uma pressão muito grande nesses resultados no Campeonato Nacional, e aí tem um pequeno período de alívio. Ele vence o América, consegue a classificação para a segunda fase do Campeonato Mineiro como a melhor campanha da primeira fase, e aí ele emenda uma sequência de 7 jogos sem perder. São, se não me engano, são 4 vitórias e 3 empates, mas nesse período, os empates no Campeonato Brasileiro. Então, apesar de conseguir um período de invencibilidade, ele ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Aí vem o título, vem a vitória sobre o Atlético na final do Campeonato Mineiro, que dá um alívio, parece que as coisas vão melhorar. O Pedro Lourenço até fala na festa do título do Cruzeiro que em momento nenhum teve a intenção de demitir o Tite, mas ele falou também no mesmo dia que verdades do futebol duram menos de 24 horas. Ele estava se referindo a toda aquela história do Leonardo Jardim ter ido para o Flamengo. Depois disso vem a derrota para o Flamengo e esse empate para o Vasco, o fim da era Tite no Cruzeiro, que realmente não conseguiu emplacar em nenhum momento uma situação que parecesse que ele ia engrenar de fato no comando. Agora o Cruzeiro está de olho nessa sucessão, pretende anunciar o novo treinador até a próxima segunda-feira, início da data FIFA. Felipe Luiz foi cotado, mas ele quer ir para a Europa. O nome mais forte agora é Arthur Jorge, mas passa muito pela multa. 30 milhões de reais é muito difícil para tirar ele do Catar. Se nós colocarmos o Cruzeiro do ano passado, o Leonardo Jardim, e o Cruzeiro desse ano, com mais peças, porque chegou alguns atletas importantes, como o Gerson, por exemplo, o Cruzeiro não performa como performava no ano passado, na temporada passada. Né? Exatamente. E pior do que isso, todas as equipes que o Tite passou eram bem armadas, era um time que não tomava um gol. Era difícil tomar gol. E esse Cruzeiro nem sequer consegue passar um jogo sem tomar gol. Então, assim, aí você vê que é necessário realmente uma troca, porque, como diz o Thaís, não deu match. Assim, não deu liga. Como ontem o maestro usou, você fala muito de futebol, não deu liga. De fato, não aconteceu. O Tite é um grande treinador? É um grande treinador, um dos maiores que nós temos aqui no nosso país. Mas nem mesmo aquilo que ele tem de melhor ele conseguiu aplicar nesse Cruzeiro. Pois é, né? Sem comentário, né? O trabalho do Tite foi pífio, né? Um elenco grande, era só ele dar sequência num trabalho já pronto, ele avacalhou tudo. Então, tá mais do que explicado, né? Agora é vida que segue. Muito obrigado, né, Tite? Siga a sua vida e o Cruzeiro consiga soerguer depois da bagunça que você deixou, né? Mas eu acredito que vai conseguir sim. E detalhe, hein? O Cruzeiro vai fazer um grande trabalho na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Ele vai ganhar de 2 a 3 títulos esse ano. Eu falei isso lá no início do ano e volto a repetir. Eu não descarto ainda o brasileiro, não. Apesar de dar dificuldade, não descarto, não. Difícil, mas muita gente vai jogar, muita água vai passar debaixo da ponte. Ok? Grande abraço. Fui.